Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, né? Falando do 12º episódio da primeira temporada de TNG, tá? Nova Geração, intitulado Data Lore. Gente, esse episódio é muito bom, por quê? Porque ele vai introduzir várias coisas, entendeu? Que hoje fazem parte, né, do canon, né, de Jornada nas Estrelas, né? É um episódio que, obviamente, né, pelo título você já percebe, né, que vai trabalhar, né, vai desenvolver mais, né, o personagem do Data, né? E vai introduzir o irmão ruim do Data, né, que é o Lore. Vai ser mencionada pela primeira vez o nome do Dr. Song, né? E principalmente vai dizer que o Dr. Song estava tentando desenvolver um cérebro positrônico, o que une o universo de Jornada nas Estrelas às novelas de ficção científica do Isaac Asimov, o que eu acho uma coisa notável, o que eu acho uma coisa muito bacana, né? O nosso Data vai ser um robô bem ao estilo, né, dos robôs do Asimov, né? E essa coisa está sendo construída nesse episódio, né? Então vocês estão vendo aqui, apesar da primeira temporada de TNG ter tido seus problemas, né, ela também vai ter episódios muito bons como esse, tá? Mas como é que vai ser o plot do episódio, né? O Data, na verdade, ele vivia, né, o passado dele, ele vivia numa colônia, né, num planeta, né, que era uma espécie de colônia, né? E ele tinha lembranças vagas, né, dessa vida, né, desse planeta, né, desses colonos, coisa e tal, né? Que era o planeta Omicron Theta, né? E aí Picard, né, no meio de uma viagem até um outro lugar, até um outro planeta, ele decide fazer um pequeno desvio, né, para analisar, para ver um pouco esse planeta Omicron Theta, né, e tentar compreender um pouco mais, né, como é o seu tripulante, o Data, no caso, né. E quando eles chegam a esse planeta, eles encontram esse planeta completamente sem vida, né. Os colonos desapareceram, você não tem nem vida microbiana no planeta, né. E aí o que acontece? O Data, eles vão onde o Data foi achado, que era uma espécie assim de entrada de uma pequena caverna, vamos dizer assim, ou uma reentrância assim no meio de umas rochas, né? Só que essa reentrância tinha uma entrada secreta que muito provavelmente era o laboratório do Dr. Song, né? No caso, né? Se especulou que era o laboratório do Dr. Song ali, né? E eles encontraram uma versão de um Android exatamente igual ao Data, né? E Data pediu, né, para o Riker, né, para levar, né, os pedaços desse Android para a Enterprise e tentarem, né, ligar juntar esses pedaços para ver se fazia esse Android funcionar, porque era uma coisa muito importante para o Data, né? Era uma coisa que teria muita relação com a origem dele, de repente poderia ser uma espécie de irmão, né, do Data, entre aspas, né, o que acabou sendo, né? E aí a gente já conhece, né, as consequências de tudo isso, né? Esse Android é montado, né? Ele é chamado de Lore, tá? Ele diz inicialmente que foi construído depois do Data, né? Que o Data, na verdade, ele era um Android imperfeito e que o Lore era uma versão mais perfeita, uma versão mais humana, né? Só que, na verdade, foi justamente o contrário. Primeiro foi construído o Lore, né? Que era uma versão muito humana demais, só que isso incomodava, né, os colonos, né, da região, e aí o Dr. Song fez uma versão menos humana, uma versão mais imperfeita, que se adequava mais à vida, né, com aqueles colonos no caso, né. E aí o que acontece? É muito curioso perceber isso. Por quê? Porque o Lore é um androide, né, que é mais humano que o Data, mas ao mesmo tempo essa humanidade faz com que ele tenha total desprezo pelos humanos, ele se considera uma criatura superior, e o Lore acaba sendo um cara de péssima índole, né? Um sujeito de péssima índole, ao contrário do Data, que ainda está buscando a sua humanidade, mas é um sujeito de boa índole, né? Então é interessante você ver esses paradoxos entre esses dois personagens, né? Uma interpretação impecável, do Brent Spiner, né, que faz os dois personagens ao mesmo tempo ali, né, no caso, né. E é interessante a gente perceber, né, como o Lore, né, ele vai se tornando, né, um antagonista por excelência do Data ali, né,
e ele vai se tornar um inimigo muito interessante, né, para a série. Aliás, esse é um episódio onde a violência, né, ela foi muito marcante, né? Era uma coisa que ainda não tinha sido vista, entendeu? Nesses 11 episódios, né, iniciais de TNG. Foi uma violência assim meio inesperada, né? Você tem o Lore, por exemplo, agredindo o Worf, né, dentro do turbo elevador. Você tem o Lore, por exemplo, dando tiro de phaser em cima da Doutora Crusher, né? Deixa a tela um pouco chamuscada ali, né? O Lore, ele tinha contato com uma espécie de entidade cristalina que matou toda a vida no planeta, né? E aí ele acabou usando essa entidade cristalina para também destruir queria destruir os humanos da Enterprise, só que ele foi impedido, né? Então é um episódio que tinha uma carga de violência, entendeu? Que destoava completamente do que tinha sido visto até então em TNG, né? Então é uma coisa muito interessante da gente perceber isso para mostrar como o Lore era um inimigo perigoso, né, no caso, né? E aí ele acaba sendo teletransportado para o espaço, né? Dá-se aquela impressão de que ele foi destruído, né? Mas eu acho que naquela época mesmo, né, os roteiristas já tinham, vamos dizer assim, isso como carta na manga para ele aparecer nos episódios seguintes, né? Porque ele foi teletransportado pelo espaço, mas não se viu o que aconteceu com ele, né? Então ele acaba voltando depois na série, ele é um personagem muito interessante para a série, né? E foi isso, né? Sempre ali em cima, né, do Brent Spiner, né? Outra coisa também que a gente pode falar desse episódio é que esse é um episódio também, né, que novamente o Wesley ali vai mostrar a sua genialidade de garoto prodígio, né, que era uma coisa um pouco chata, um pouco maçante, né? E aí o que acontece? Ele vai perceber, né, numa certa altura do episódio, que o Data, que o Lore troca de papel com o Data, né, no caso, né, ele fica avisando isso, né, para o Picard e para o Riker. O Picard e o Riker não dão muita ideia para ele. Aí ele começa a se insubordinar para cima do capitão, dizendo que ele não está sendo escutado porque ele é só um adolescente, coisa e tal, né, né? Mas aí chega uma certa altura do campeonato que o Picard já percebe, entendeu, que está havendo uma troca de papéis ali, né? E mesmo assim ele manda, né, o Wesley ir para os seus aposentos porque ele já sacou o que está acontecendo, mas ele ainda quer fingir, ele ainda quer dar uma de mongo, vamos dizer assim, né? Ele quer fingir, né, que ainda não percebeu, mas que ele já está percebendo, para usar isso como uma carta na manga também, né? E aí ele acaba tirando o Wesley o próprio Wesley pede para se retirar da ponte, para se confinar aos seus aposentos, né? Porque ele está realmente pau da vida, né, com o Picard ali, né? A própria doutora também vai ser encaminhada aos aposentos, né? Ela fica revoltada, né? Porque você está sendo expulsa, né? Aí você está me expulsando, né? Falando isso pro Picard, mas aí o Picard chega e fala no ouvido dela bem baixinho: fica de olho no Wesley, por favor, né? Nessa situação de crise aqui agora, eu estou pedindo para você sair por causa disso, né? Mas aí o que o Wesley faz? Leva, né, a doutora, né, para onde o Data está realmente desativado lá, né? Porque o Lore conseguiu desativar o Data, né? E eles reativam o Data, no caso, né? E vai ser até importante depois para a expulsão do Lore em si, né, da nave, né? Esse ato, esse movimento, né, que o Wesley Crusher faz junto com a Doutora Beverly Crusher para reativar o Data, né? Então, quer dizer, é um episódio bem interessante, tá? Um episódio que vale muito a pena ser assistido, na minha modesta opinião, tá? É um episódio da primeira temporada que tem que ser realmente revisitado, né? Porque você tem até nesse episódio surge aquilo que hoje a gente, no meio tracker, é aquele famoso meme, né? Que é o Shut Up Wesley, né? Cala a boca, né, Wesley, né? Que o Picard fala pro Wesley, né? Mas não é só o Picard que fala Shut Up Wesley também. Não. A doutora Crusher, a mãe dele, também fala Shut Up Wesley também, né? Mas o Wesley, novamente, né, como o garoto, né, no caso, né, ele se posiciona ali numa postura, vamos dizer assim, mais insubordinada, né, com relação aos adultos da nave. É interessante ver isso, eu acho interessante ver isso. Apesar do Wesley ser um personagem meio chatinho, ser aquele garoto prodígio que resolve tudo, coisa e tal, ele era um pouco desprezado pelos adultos da tripulação da Enterprise, sim. Às vezes ele sabia se colocar muito bem claramente contra isso, né? E é uma coisa interessante, né? Apesar dele ser um pouquinho malo, o personagem dele ser um pouquinho malo, tá?
Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? A resenha desse episódio escrita vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão das redes sociais, que essa ajuda de vocês é muito legal pra gente, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.